Oi, turma! Bem-vindos a mais um vídeo. Como vocês estão? Vocês estão bem? Já lavaram as mãos hoje? Lembrem-se de continuar em casa, sair somente se for uma necessidade, sempre usando a sua máscara, passando álcool em gel e respeitando a distância entre as pessoas. Antes do vídeo começar, entrem no canal todos os dias dessa semana, incluindo no feriado que acontecerá na sexta-feira, às 3 horas da tarde, para assistir ao vivo as demais mostras que vão acontecer. Hoje é a mostra de ações sustentáveis da professora Kátia, junto com o pessoal do ENC. Eu gostaria muito que vocês assistissem e participassem, não só dessa, mas de todas as outras mostras que ainda vão acontecer. Ainda faltam as de dança e a de esportes, ok? No vídeo de hoje, nós vamos ver como fazer no papel. Então, a gente vai ter... Eu vou procurar fazer esse semestre sempre uma aula papel, uma aula sketchbook. Uma aula papel, uma aula sketchbook. E aí, ou o aplicativo que a gente for usar esse semestre, mas tudo bem. E o que nós vamos fazer hoje são linhas e formatos de rosto, respeitando aí o estilo, ou pelo menos a maioria das coisas que a gente já viu até agora do Di Cavalcanti, ok? Mas sem se prender em nenhuma obra específica. Então não é uma releitura, é só um jeito de absorver visualmente o que nós vimos dele, o que eu vi na exposição, o que eu vi pesquisando, para que a gente tente fazer esses traços de uma forma parecida com ele, sem ficar muito cubista, porque ele não era cubista de fato, né? Ele era modernista, sempre bom reforçar isso. Ele tinha essas influências, mas enfim. Então, eu espero que vocês consigam fazer. A minha maior dica para esse vídeo de hoje é: mantenham a mão leve e não precisam se preocupar muito com formas. Se a forma, ela precisa lembrar um círculo, ela não tem que ser o círculo, ok? Então, vamos lá. Oi, turma! Vamos começar o vídeo de hoje com ilustrações e hoje nós vamos focar na produção de rosto. Então, nós vamos fazer testes de como desenhar rostos no estilo Di Cavalcanti. Quais são as coisas que a gente precisa lembrar dele? Primeiro de tudo, movimento modernista. Então, a coisa para frente é diferente. Uma das palavras mais usadas, né, para definir o modernismo se chama disruptivo. Disruptivo significa que ele quer cortar as ligações com o que veio de fora, o que veio antes, o que as pessoas estavam fazendo, enfim, de interessante antes dele. E aí é por isso que os modernistas ficaram tão famosos aí, por seus quadros super diferentes, e muito disso leva as pessoas a ficarem: eu não entendo muito de arte moderna, por que é tão diferente? É justamente por isso, porque ela é disruptiva, ou seja, ela não tem ligação com as coisas que estavam sendo feitas antes, né? Ela tem algumas influências, ela respeita as técnicas, mas não necessariamente ela vai ser totalmente influenciada pelo que acontecia antes. Primeiro de tudo, antes de mais nada, Di Cavalcanti usava muitas formas básicas, que a gente já viu aqui por conta da Tarsila do Amaral, que é do mesmo rolê, da mesma época dos modernistas. Então, não vai ser uma coisa assim, nossa, super distante do que a gente já fez. Então, a gente vai ter círculos, quadrados e triângulos. Para o rosto, é mais interessante a gente virar e tornar o triângulo assim, porque aí você vai ter uma formação de rosto mais parecido com o que as pessoas têm, né? Então, o rosto triangular seria um rosto bem magro, bem puxado. Mas vamos com calma, né? Então, primeiro a gente vai fazer aqui um círculo. Não precisa ficar perfeito. Essa primeira ideia dos rostos é só testar as nossas linhas, né? Onde nós conseguimos ir, até onde nós conseguimos chegar com as nossas ilustrações. Então, inicialmente, a gente vai ter aqui esse círculo, ok? Eu vou fazer um outro para que a gente possa fazer 2 modelos com círculo. Então, tá aqui uma outra base de rosto. E se eu quisesse fazer um rosto mais quadrado? Eu vou vir aqui, ó, e vou deixar levemente arredondado nas bordas, tá vendo? Pronto, já tem um formato de cabeça.
Vou vir aqui e fazer um outro. Não precisa ficar super quadradão. Tá aqui, outro formato de cabeça. E por último, eu vou deixar aqui embaixo um rosto mais triangular, tá vendo? Na sua estrutura, ele é triangular. Então, isso é importante pra gente. Vou puxar a câmera um pouquinho mais pra trás. Aí. Ok, então chegamos nesse ponto. Temos 5 tipos de rosto que a gente pode fazer. Então, eu vou pôr aqui um F e um M. F, um M. E esse aqui, por último, a gente vê depois o que nós podemos fazer de diferente nele. Então, F quer dizer feminino e M quer dizer masculino. Então, eu vou tentar fazer o rosto de uma mulher, um rosto de um homem, um rosto de uma mulher, um rosto de um homem. E o último, a gente faz sortido. Vamos ver aí o que pode sair desse nosso sorteio. Então, um rosto feminino. Na maioria dos quadros do Di Cavalcante, os rostos que são femininos, eles têm traços mais delicados. Então, eu vou pegar aqui a minha caneta com a minha ponta mais fina, que é essa. Tá vendo? Ela tem uma ponta bem fininha. E aí vamos começar a fazer linhas, né? Que linhas são essas? Linhas que são fluidas. Então eu posso vir aqui, ó, puxar a sobrancelha. Venho para esse outro lado, puxo uma outra sobrancelha. Mais pra frente eu vou pegar uma caneta ou um lápis colorido só pra gente fazer as posições de cor. Ó, já vou dividir aqui no meio pra ser o cabelo dela. Vou fazer ela com o cabelo curtinho. Tudo bem geométrico, tá vendo? Ó, cabelo pontudinho. Por quê? Pra lembrar formas de quadrados. Então a gente já tem aqui, ó, cabelo bem marcadinho, dividido. Não precisa se preocupar se uma linha passa por cima da outra, porque isso também acontece nos quadros. E aí vamos para o nosso nariz, que eu vou fazer bem pontudinho. Vou fazer um olho amendoado, né? Mulheres nos quadros geralmente aparecem com esse olho mais misterioso, mais fechadinho, como se estivessem sempre observando. E aí, uma pupila bem redonda. Tá vendo? Não é tão difícil assim. Vamos fazer uma boquinha. Marcar bem aqui a curvinha da boca. E deixar a parte de baixo bem redondinha. Fazer ela com um traço reto para ela ficar com uma expressão mais séria. E aí eu venho aqui e só reforço o contorno do rostinho dela. Gostaram? Aqui eu fiz uma mulher. Então, nós temos a nossa primeira personagem aqui, né? Nossa primeira característica. Vamos supor que eu queira que ela seja de cores frias, né? Porque eu posso pintar de qualquer cor, isso também é uma outra liberdade que a gente vai ter aí com Di Cavalcante. Como eu, Andressa, pintaria? Eu faria assim, ó. Eu aproveitaria a linha do cabelo com a barrinha aqui do nariz e já ia deixar bem marcado. Essa parte do nariz sempre faz sombra, então eu já ia aproveitar e ia fazer exatamente assim. Esse lado é mais escuro, eu vou deixar... Lembra que eu falei pra vocês na roda de conversa? Deita um pouco o lápis e pressão na mão. Deitou um pouco o lápis e aí vai preenchendo. Por que azul? Essa cor é uma cor fria e eu quero fazer testes, né? Esse mês de julho vai ser um grande período pra gente testar, tá vendo? Ó, mão pesada pra sombra, mão leve pro preenchimento. E aí eu vou pegar esse outro azul, que é meio turquesa, tá vendo? E eu vou fazer a parte que é mais clara do rosto, que seria a parte com luz. Só que muito do Di Cavalcante é influenciado pelo cubismo que eu já falei pra você. Apesar dessa disruptura, né? Dessa coisa do, ai, não vou copiar a galera que já veio antes. No final das contas, a gente é muito influenciado pelas coisas que já aconteceram. E isso não foi diferente com ele. Então, às vezes, ele fazia as coisas e era, sim, influenciado pelo cubismo. Não tem como negar que isso aconteceu. E é assim que eu faria a minha mulher. Pra completar a boquinha dela, como eu quero dar um toque de cor, eu vou pegar esse rosa aqui, que ele é um rosa meio roxo, com fundo meio frio. E aí eu vou fazer a boca,
e o olho. E aí tá feito a minha mulher de Cavalcante, certo? Na sequência, o que a gente pode fazer? Vamos tentar fazer um homem estilo de Cavalcante. Homem geralmente tem o traço mais reto, mais quadrado, mais duro, mais firme, mesmo sendo redondo. Então vou guardar esses lápis de cor e vou pegar meu lápis. Pro homem, eu vou usar outra caneta. Eu vou tentar usar essa caneta aqui. Ela não é muito mais grossa do que a outra, tá vendo? Mas vai servir. Então, para esse homem, eu vou fazer um nariz mais quadradão. Tá vendo? Um nariz bem quadrado. Mas já tô fazendo a divisão da sobrancelha. Homens, geralmente tem a sobrancelha mais grossa. Então, aqui, ó, eu já posso fazer uma sobrancelha grossa para esse homem também. O olho dos homens nos quadros de Cavalcante são meio triangularizinhos. Então, a gente pode fazer mais ou menos assim, ó. Tá vendo? Que dá um ar mais sério. Lógico, não é uma regra. A gente pode tentar fazer da melhor forma possível. Certo? Já vou adicionar uma sombra aqui. Eu vou aproveitar que a minha canetinha escorregou, né? E acabou riscando. Ó, vou fazer uma marcação aqui ao redor da boca. E uma boca menos delicada, né? Porque essa boca, ela tá bem fininha. Então, eu vou fazer uma boca mais firme. Um traço mais sério, reto. Tá vendo? E aí, a gente tem um homem. Como a mulher tá com o cabelo na frente do rosto, a orelha dela não aparece. Então, vamos fazer uma orelha aqui pra ele. E que cabelo um homem pode ter, né? Vamos fazer aqui, ó, como se ele tivesse o cabelo cacheado, bem cheio. Certo? E aí aqui, ó, rostinho. Tá feito aqui o nosso homem. Que cor a gente pode pintar esse homem? Vamos pegar amarelo e laranja para ficar oposto do primeiro. Deixa eu só trocar esse tom de laranja. Tcharam. E aí, a gente vai fazer a mesma divisão. Então, eu venho aqui, ó. Faço o traço do marcador, né? Do limite dos rostos. Mão pesada para partes mais escuras. Mão leve e lápis levemente deitado para os preenchimentos. Então, isso também vai ser importante. Mesmo que a gente passe isso pro sketchbook, né? Porque é bom ter uma cor base ou uma ideia de cor base, nem que seja só para começar. Detalhezinhos, né? Daqui da nossa orelha. Então, tá pintado aqui a parte que seria o laranja. Eu não estou numa posição muito boa para pintar por causa da câmera, mas eu acho que dá pra vocês entenderem a captação, né? A cor tá ficando boa no vídeo. E aí vamos lá pro lado que seria o amarelo. Mesma coisa, mão forte nas partes sombra. Mão leve, movimento circular na parte de preenchimento. A boca dele, como ele já tá nesses tons quentes, eu vou usar esse meio bege, meio marrom, que fica um tom mais terroso. E aí, mão firme também, porque eu quero que as boquinhas sejam mais marcadas. Isso aqui vai ser só o começo. Como eu falei, julho vai ser um mês da gente fazer muitos testes, ver o que funciona, o que não funciona, o que tá dando certo, o que não tá. Por isso que é importante entrar na roda de conversa para saber se o que você tá pensando tá acompanhando esse raciocínio. Ok? Eu tenho esse lápis aqui que também é de duas cores, né? Igual os outros que vocês viram. E vou usar ele para os próximos rostos. E aí a gente vai seguir a mesma coisa. Pega um lápis, pensa numa linha fluida. Vamos tentar fazer de um outro jeito. E se eu fosse fazer uma pessoa sem soltar a minha linha? Então, eu quero fazer aqui sobrancelha, nariz. Aí eu já puxo, faço a minha boquinha. Eu posso subir de novo e fazer um outro olho. E aí daqui eu puxo e faço um outro olho também. Tcharam! Um pouco rápido, mas vamos tentar fazer esse rosto aqui do lado. Então a gente tem aqui, ó. Fez a sobrancelha,
a gente pensa no nariz, certo? O nariz, você puxa o traço da boca e desce. Sobe pelo mesmo traço do nariz, outro olho, desce, faz um olho, solta, faz o outro olho e solta. E aí, redondinho pro olho, complementa o que você gostaria que fosse boquinha, faz detalhes porque você acha que pode ser melhor. Eu gostei que ela ficou com o nariz bem redondo. Eu quase não desenho personagem com o nariz tão redondo assim, né? Geralmente eles são desse jeito ou assim. Esse aqui ficou bem redondinho. Eu vou gostar de pintar. E aí a gente tem um outro formato de rosto. Que tipo de cabelo ela poderia ter? Vou aproveitar aqui minha caneta e vou fazer um cabelo diferente para ela. Essa mulher, ela vivia ali em termos dos anos 20. Então, o que a gente pode fazer de bonito para ela? A gente pode pôr um lenço nela também, que era uma coisa que acontecia bastante na época. Aí a gente faz assim, ó, cria um nozinho e faz o restinho do lenço para nossa moça dos anos 20, para ela ficar muito fashion. E aí, tem aqui minha sobrancelha, começo a fazer mais detalhes. Não precisa se preocupar, tudo que a gente faz de lápis é só a base. Quando a gente passa a caneta, que é o traço que a gente quer manter, vou manter o nariz dela assim porque eu realmente gostei. E aí a gente vem e boquinha. Eu vou colocar uma orelhinha nela com um brinco. Tcharam. E ela tá bem anos 20, tá vendo? E com o estilo que a gente precisa ter. Bem, e o homem? No caso do homem, a gente pode pegar e fazer uma coisa que a gente quase não faz. Adicionar algum tipo de bigode nele. A gente pode adicionar esse bigode justamente para poder deixar ele com o rosto mais sério. Tá vendo? Uma sobrancelha bem quadradona. Olhos fixos. Parte redonda, olho fixo, parte redonda, faz a boca. E aí vamos trabalhar uma barba aqui ao redor do rosto, que é uma das coisas que a gente também não trabalhou muito, né? Nem todo mundo é desbarbado assim, então barba. E aí, orelhinhas mais quadradas, porque é um rosto mais quadrado. Essa parte da cabeça a gente preenche aqui, ó, com um cabelinho. E tá aí feito o nosso homem, ok? Para o nosso rosto oval, eu vou deixar aqui como uma ideia. O que você faria nesse rosto oval? Você faria uma mulher? Você faria um homem? Você faria uma coisa meio alienígena? Tô brincando. Você faria como? Lembra sempre dessas características, um traço fluido. Sabe um treino muito bom que vocês podem fazer? É a minha dica final. Você vai fazer o seguinte, pega um quadrado e limita esse seu espaço, ou seja, você só vai poder desenhar aqui dentro. E vê como a sua linha se sai. Vai fazendo assim. Quando você achar que tá bom, solta. E vê o que você enxerga dessa linha. Você enxerga alguma coisa? Você vê olhos em algum lugar, você vê um nariz, você vê alguma boca dos traços que você já fez, e aí você tenta marcar para você ver se você consegue fazer linhas mais soltas, né? Para vocês começarem a ter mais essa liberdade de linhas no desenho de vocês e ficar tudo um pouco mais fluido, ok? Antes de terminar, participem da roda de conversa, mantenham o WhatsApp atualizado. Entrem hoje às 3 horas da tarde para assistir junto com a gente as outras mostras durante essa semana inteira, ok? Um beijo para vocês, até o próximo vídeo e tchau!